Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Receba o nosso abraço no nome de Jesus, todos os irmãos em Cristo, irmãos de todas as denominações, pastores, obreiros, missionários, líderes, que Deus os abençoe no nome do Senhor. E o nosso abraço todo especial aos irmãos da IBAMP. Que Deus continue derramando graça sobre cada servo do Senhor no nome de Jesus. Neste momento à luz da Bíblia, nós meditaremos em dois versículos, versículo 4 e o 5, do capítulo 15 do quarto Evangelho, Evangelho de São João, que diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Nós vemos, queridos, no Evangelho de São João, nos últimos dias de Jesus com os discípulos, é o único evangelho que traz minúcias do que tudo aconteceu a partir do capítulo 13. Jesus, com aquela reunião bem íntima com os discípulos, antes de participar da Páscoa, Jesus lava os pés dos discípulos e Jesus faz um anúncio de quem seria o traidor. E Jesus anuncia também a Pedro que Pedro iria traí-lo 3 vezes. No capítulo 14, Jesus faz uma promessa de que ele iria voltar para buscar a sua igreja outra vez. E também ele faz a promessa do Espírito Santo. No capítulo 15, esse que nós lemos, os versos 4 e 5 em epígrafe, Jesus fala que o seu pai é o agricultor, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos que fomos enxertados nele. No capítulo 16, Jesus traz as últimas instruções para os discípulos, trazendo as especificações acerca do Consolador, do Espírito Santo. E nesse capítulo, queridos, 15, Jesus, de uma forma muito assim familiar, numa forma bem íntima, Jesus começa a falar que eles, que eram os ramos, que foram enxertados na videira, que era o Messias, através do Pai, que era o agricultor, eles estavam produzindo se permanecessem nele. No contexto aqui do verso 4, Jesus inicia dizendo assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Quando nós vamos estudar este capítulo com mais minúcias, nós vemos que o verbo permanecer, que vem da palavra grega meno, aqui neste capítulo está 12 vezes. Jesus fala para os discípulos que eles teriam que permanecer nele, para que pudessem produzir fruto. Aí quando nós vamos para o grego, fruto vem da palavra karpos, significa produzir e produzir frutos bons. Jesus está dizendo aqui: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus falou pouco, foi preciso e foi objetivo aqui. Jesus disse: olha, sem mim não existe autossuficiência em nada. Jesus quis dizer o que vocês são e o que vocês serão quando eu subir para o Pai, que encerrar o meu ministério aqui, é porque eu estou no meio de vós. Porque sem mim nada podeis fazer. É importante frisar aqui que no versículo 6, Jesus diz mais assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora
com o ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Mas no verso 7, Jesus diz assim também. Veja que o verbo permanecer, ele está bem afluente aqui. No verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus. Nós temos esta certeza. Promessa dada pelo Mestre. Não é uma promessa fictícia, mas uma promessa real, uma promessa viva. Se nós permanecermos com Deus, se nós permanecermos em Deus, teremos tudo, porque Ele é o nosso Pai e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Quando nós estamos lendo o versículo 7, Jesus disse assim, verso 8, melhor dizendo, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deus tem nos chamado para que nós possamos frutificar cada vez mais. E o fruto que Deus quer que nós estejamos a produzir é um fruto bom. É o fruto que o mundo possa ver algo diferenciado em nossas vidas. Não pelo que temos, não pela veste, pelo que vestimos, não por aquilo que possuímos, mas porque Deus está em nós. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. No contexto diz assim, no verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. A palavra que Deus está dizendo para mim e para você, neste momento, à luz da Bíblia, é que nós não podemos nos ausentar dele. Temos que permanecer nele. Temos que estar nele. Temos que confiar nele. Temos que adorar a ele. Temos que glorificar a ele. Temos que servir a ele. Glória a Deus por isso, porque ele é o Senhor de nossas vidas. E nesta última reunião, Jesus foi bem explicitado para os discípulos. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Porque os discípulos, há pouco tempo, iriam estar sozinhos, entre aspas, porque o mestre já havia concluído o seu ministério e ele ia voltar para o seu Pai. Mas o Espírito Santo, no capítulo 16, Jesus traz as qualificações do Espírito Santo. Jesus disse, não vos deixarei órfãos. O meu Pai enviará o Consolador para que esteja convosco para sempre. Queridos, receba esta palavra neste momento. Deus está dizendo que em meio ao caos que nós estamos vivendo no mundo, o mundo está virado de cabeça para baixo, forças de expressão falando, mas o Senhor continua a dizer, como ele disse para os discípulos naquela noite antes da Páscoa, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Creia nisso, levante a cabeça, permaneça adorando ao Senhor, permaneça servindo ao Senhor, permaneça no caminho que Deus quer, porque um dia vamos sair daqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus. Pai querido, no teu nome, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por estarmos falando contigo agora. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, dada aos discípulos, naquele momento em que os discípulos já estavam sentindo a tua ausência, Senhor. Mas tu deste uma palavra de ordem para os discípulos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ajuda-nos, Pai, para que nós não possamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas estar olhando para cima, para o autor e consumador da fé. Ajuda-nos, ó Pai, segura-nos com tua mão poderosa. Pai querido, te pedimos pela tua igreja na terra, te apresentamos os nossos familiares agora, te pedimos pelo Brasil, ó Pai, o presidente da república, ó Pai querido, cada governador de cada estado, Pai querido, este Brasil, Senhor, Pai querido, a tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai,
para que nós possamos sempre estar intercedendo a Ti. E, Pai querido, este vento que está passando, Tu estás no comando, porque Tu és fiel. No Teu nome nós Te louvamos para sempre. Amém.